E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube aí nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar agora. Lembro também que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. A Polícia Civil realizou nesta terça-feira uma batida, digamos assim, no Cruzeiro para busca e apreensão de documentos, computadores e tudo mais em diversos pontos aí que estão ligados ao clube. Isso significa que a polícia fez essa busca e apreensão na sede do Cruzeiro, foi na Toca da Raposa 1, foi na Toquinha, foi também na casa aí de dirigentes, do Wagner Pires de Sá, do Itair Machado, do Sérgio Nonato, na casa daquele empresário, Cristiano Richard, que estava envolvido naquela negociação irregular, de dar percentual de jogadores como garantia, inclusive do menino, do Estevão. Foi também no galpão da Máfia Azul. Enfim, todo mundo que estava envolvido naquelas denúncias de irregularidades recebeu uma visitinha indigesta aí nessa manhã de terça-feira. Essa movimentação faz parte aí da Operação Primeiro Tempo, da Polícia Civil, que ainda está em fase inicial e investiga diversos crimes, entre eles falsidade ideológica, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. A diretoria do Cruzeiro se manifestou através de nota oficial, falou que entregou toda a documentação que foi solicitada e lamentou que essa operação fosse realizada às vésperas de um jogo importante, como é o clássico da quinta-feira pela Copa do Brasil. E isso eu acho até engraçado, eles questionarem esse processo às vésperas de um jogo importante, como se a polícia fosse manter lá um departamento que, pelo que falaram, esse setor tem 100 policiais, a polícia vai deixar 100 pessoas esperando um mês para passar os jogos importantes do Cruzeiro, para passar os 2 jogos contra o Atlético e os 2 jogos contra o River. E aí, se a gente for avançando nas competições, a polícia vai seguir passando a mão na cabeça do clube e adiando por mais um tempo, para não atrapalhar o andamento dentro de campo. Pelo amor de Deus, gente, as coisas não funcionam assim não. É uma investigação, não tem ninguém fazendo favor para ninguém aqui. Tentar levar essas irregularidades, esses prováveis crimes que foram cometidos aí para um âmbito esportivo que não tem nada a ver com a história, é simplesmente uma estratégia de tentar manipular a torcida como se o Cruzeiro estivesse sendo de alguma forma perseguido. E não tem perseguição nenhuma ao Cruzeiro, tem perseguição a pessoas que cometeram crimes. E convenhamos, esse meio que é o papel da polícia. O que me deixa triste na história é que, por enquanto, a busca e a apreensão foi apenas de documentos, computadores e coisas assim, não de pessoas, porque tem uma galera aí que seria muito bom se fosse apreendida e sumisse logo do Cruzeiro, pra gente nem lembrar que um dia esteve lá. Nesse momento eu acho que o melhor que pode acontecer é descobrir de fato todos os podres aí, punir devidamente as pessoas. A gente sabe que isso infelizmente vai respingar na instituição também, então acaba que a gente vai ter que pagar por alguma coisa, mesmo não tendo tanta culpa assim, mas que tudo isso sirva para que o Cruzeiro volte a ser um clube associado a coisas boas, a conquistas, a ídolos. A gente tem uma história tão bonita e infelizmente foi manchada por essas pessoas que estão hoje administrando o clube, ou fingindo que administram, E aí tem aquele negócio, a expectativa é que sim, essas investigações também se estendam a outros clubes de outros estados, porque a gente sabe que tem muita irregularidade acontecendo em diversos clubes do futebol brasileiro, não é uma exclusividade do Cruzeiro. Mas convenhamos que as investigações tinham que começar de algum lugar. Começaram pelo Cruzeiro por quê? Porque provavelmente foi o lugar onde as irregularidades foram notadas assim de forma mais clara devido ao amadorismo dos dirigentes mesmo. É horrível ver o nosso clube associado a essas coisas, mas a gente pode usar esses momentos também para reflexão, para aprender, inclusive, a parar de acreditar cegamente em palavra de dirigente. Foi anunciado agora há pouco pelo departamento médico do Cruzeiro que o meio-campista Rodriguinho vai precisar passar por uma cirurgia, na região lombar, que vai ser realizada nessa próxima sexta-feira já. A decisão por essa operação foi tomada a partir do momento que o tratamento conservador que o jogador vinha tendo para uma lombalgia não está dando resultado, não está fazendo efeito. Com isso vai ser necessária a cirurgia, não foi estipulado nenhum prazo específico para a recuperação, mas certamente vai demorar um pouco, até por ser um problema incomum aí no meio do futebol. O que me incomodou muito nessa história, além do fato da gente perder um jogador importante como é o Rodriguinho, é o fato dele estar se queixando desse problema dessa lombalgia
desde a reta final do Campeonato Mineiro. Há meses que a gente ouve falar nisso e tá nesse papinho de tratamento conservador, não sei o que, babá. E nada. Aí agora, há 2 dias do time voltar a jogar, resolvem que magicamente é só a cirurgia que vai resolver. Me lembra muito o que aconteceu com o Dedé naquela primeira cirurgia que ele fez, no final de 2014 ele se lesiona, ficou tipo 4, 5 meses até decidirem que precisava de uma cirurgia que não ia resolver uma lesão de joelho com chá de boldo. Eu acho que esse é o primeiro erro realmente grave assim do departamento médico chefiado pelo Sérgio Campolina, que até então, na minha opinião, pelo menos vinha mandando muito bem, mas nesse caso do Rodriguinho, na melhor das hipóteses, eles demoraram muito a fazer um diagnóstico correto, mas para mim foi feito um diagnóstico errado, trataram mal e agora o jogador vai precisar passar por essa cirurgia. E pô, gente, nós acabamos de ficar 1 mês inteiro sem jogo. Quer dizer, se fizesse a cirurgia há 4 semanas atrás, provavelmente a gente teria o Rodriguinho disponível aí mais cedo, né? Eu não sei exatamente qual vai ser o prazo, mas eu imagino que essa seja uma lesão complicada. Nada, uns 2, 3 meses ele deve ficar afastado. Então é aquele negócio, vamos torcer para que a recuperação dele seja o mais rápido possível, que ele consiga voltar a jogar o quanto antes e jogando bem, né, 100% fisicamente, porque o início dele no Cruzeiro foi muito bom, ele decidiu os jogos pra gente, estava rendendo bem e de repente despencou. E me parece que essa queda de rendimento tá muito associada a esse problema nas costas mesmo. E eu tenho problema de coluna e é uma merda, cara. O dia que o bagulho tá ruim mesmo, você não faz porra nenhuma. Eu imagino que para um jogador de futebol, para jogar em alto nível, isso deve ser muito pior, deve ser muito mais absurdo, e dor nas costas é um negócio que realmente incapacita a pessoa. Foi noticiado ontem, eu inclusive trouxe aqui no canal, o fato de que o Cruzeiro tinha ganhado uma batalha aí contra o Atlético na Justiça, envolvendo aqueles 10 milhões de reais da multa do Fred. E a principal alegação lá na Justiça do Trabalho, né, é que a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que era o órgão que estava julgando aquilo, não tinha competência legal para julgar algo que está associado a uma causa trabalhista. Como já era esperado, né, o vice-presidente do Atlético se pronunciou em nome do clube, falou que vão recorrer, né, dessa sentença e completou que vão pedir punições ao Cruzeiro e ao Fred porque as partes recorreram à Justiça Comum para contrariar uma decisão da Justiça Desportiva. E lembrou o caso do Betinho em 2013, que foi rebaixado por isso, né, porque não aceitou uma decisão da Justiça Desportiva, procurou a Justiça Comum e acabou sendo rebaixado depois na FIFA. Vi alguns comentários preocupados com isso aí no canal, mas acho importante a gente tentar entender a natureza das situações e qual é a diferença do caso do Betim / Ipatinga e esse caso do Fred Cruzeiro agora, que me parece ser situações completamente distintas. Não preciso esclarecer que eu não sou especialista em direito, muito menos em direito esportivo, mas o que eu vou falar é uma questão de lógica básica que qualquer um pode aferir facilmente. E o que o dirigente do Atlético está tentando fazer é jogar pra galera, né, falar pra torcida, como todo dirigente adora fazer com esse populismo natural do cargo, e ainda querendo se aproveitar aí do clima de instabilidade que o Cruzeiro vive, todo mundo sabe disso. Agora vamos tentar entender o caso lá do Betim / Ipatinga 2013. O Ipatinga, na época, né, era presidido pelo Itair Machado e devido a divergências ali com a cidade de Ipatinga, tinha mudado o nome e a sede para a cidade de Betim e estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Durante essa disputa, o time foi julgado por uma ação de anos atrás, se eu não me engano, envolvendo o atacante Pablo Escobar, boliviano, que foi comprado pelo Ipatinga. Como eles não pagaram, a dívida foi para a FIFA, não sei o que, correu tudo. No final das contas, o clube não pagou e a FIFA então condenou o Betim à perda de 6 pontos no Campeonato Brasileiro da Série C. Esse caso rodou todos os tribunais, todas as instâncias possíveis da FIFA, foi para a Corte Arbitral do Esporte, enfim, rodou e o Ipatinga perdeu. Aí o clube foi lá e recorreu à Justiça Comum e de certa forma ganhou a causa, né, uma espécie de mandato de segurança que mantinha o clube disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. E de fato, nos regulamentos aí de CBF e FIFA, os clubes não podem recorrer à Justiça Comum para contradizer uma decisão da Justiça Desportiva. Com isso, o Betim / Ipatinga acabou rebaixado para a Série D. No entanto, a situação do Fred não é algo necessariamente desportivo. Ele é um atleta de futebol? Sim, mas a causa que envolve Cruzeiro e Atlético, que é essa disputa do profissional com o clube, fala principalmente de uma questão trabalhista, do direito que ele tem de trabalhar ou não em outro lugar e se a multa que foi imposta no ato da rescisão é legal ou ilegal. O caso do Betim era reverter uma perda de pontos durante
durante um campeonato, ou seja, um caso totalmente esportivo. O caso do Fred é se o profissional tem obrigação de pagar ou não um certo valor por ir trabalhar em outro lugar. Isso não é esportivo, isso é trabalhista. E não é só porque algo está envolvido com o clube de futebol que é só a Justiça Desportiva que pode falar sobre ela. Olha, por exemplo, o caso agora do Cruzeiro está sendo investigado. É a Polícia Civil que está entrando no clube pegando documento. Não tem nada a ver com o STJD, por exemplo. Resumo, do ponto de vista lógico, não vejo nenhuma possibilidade do Cruzeiro ser punido com relação a isso, muito menos com o rebaixamento como aconteceu lá com o Betim em 2013. Esse negócio da multa ainda vai demorar muito a ter um desfecho e acho que a gente nem deve ficar muito preocupado com isso. Mas sempre que tiver novidade, eu trago para vocês no canal. Por fim, uma notícia rápida, que o Samuel Venâncio da Itatiaia trouxe a informação de que o Cruzeiro está emprestando 2 goleiros. O Lucas França e o Elison. O Lucas França voltou recentemente ao Cruzeiro depois de um ano emprestado ao Nacional de Portugal e seria repassado até dezembro desse ano ao Ceará. Acho uma boa, o Vozão tá aí jogando Série A do Campeonato Brasileiro. Eu considero que o Lucas França pode inclusive ser titular por lá e vai ser bom para ele, jogar uma Série A, ter mais oportunidades em campo, já que aqui no Cruzeiro ele seria, na melhor das hipóteses, o terceiro goleiro. Já no caso do goleiro Elison, ele foi contratado no finalzinho do ano passado, quando teve toda aquela situação, o drama que ele viveu com a perda do filho, e passou o primeiro semestre emprestado ao Ipatinga, onde disputou o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Agora o Elison vai jogar no Figueirense, que está jogando a Série B do Brasileirão, e torço muito para que ele também tenha as oportunidades, possa se recolocar no mercado e relançar sua carreira, porque a gente sabe que o baque que o camarada sofre, principalmente do ponto de vista psicológico, é muito grande, Perder um filho não deve ser fácil para ninguém. No mais, entendo que os 2 empréstimos são bons, inclusive provavelmente vai aliviar um pouquinho a folha salarial, Esses 2 jogadores não têm salários muito altos, mas nessa pindaíba que a gente tá, toda economia que for feita é bem-vinda. Esse vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Amanhã eu não pretendo fazer um vídeo de notícia, pretendo fazer um vídeo mais falando de aspectos táticos e possibilidades para o clássico, mas dependendo da necessidade eu faço sim alguma coisa, se acontecer algo bombástico, que infelizmente tem acontecido muito no Cruzeiro ultimamente. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!